Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Mirela Barreto, aqui, professora de odontologia aqui do Estratégia Concursos, e hoje estou com a Vanessa Barros, primeira colocada no concurso da PM São Paulo para o cargo de cirurgia dentista. Vanessa, seja muito bem-vinda, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Sei que a sua agenda é bastante movimentada, então te agradeço imensamente. Então, pode se apresentar para o pessoal, Vanessa, e já vou pedir para você contar também um pouquinho da sua história, onde você se formou, quando você decidiu estudar para concurso. Bem, imagina, eu que agradeço o convite, é uma honra estar aqui. E, bom, eu sou natural de Minas, mas tem um ano que mais ou menos que eu moro no estado de São Paulo, moro em Sorocaba. Formei em Minas, lá na Federal de Juiz de Fora. Tem 8 anos que eu sou formada. E sempre quis prestar concurso, só que, na verdade, demorou um pouco o processo. Então, eu comecei a estudar, acho que foi em 2020, finalzinho de 2020. No meio da pandemia. É isso, só que ali muitos erros, ainda engatinhando, foi um processo difícil. E aí, quando foi o ano passado mesmo, aí eu peguei firme, foi quando eu mudei, e aí que as coisas começaram a dar certo. Ai, que legal. E você teve um tempo para se dedicar somente para os estudos ou você sempre estudou e trabalhou e conciliou essas atividades? Não, eu sempre trabalhei e estudei. Quando eu estava em Minas, que eu te falei que eu já tinha começado a estudar lá, foi um pouco mais difícil porque eu trabalhava muito. Então, nisso, eu acho que eu acabava enrolando um pouco nos estudos, né? Ah, hoje eu estou cansada, ou qualquer outra coisa. Quando eu vim para São Paulo, eu já sabia que isso era um problema para mim. Então, eu resolvi reduzir minha carga horária no trabalho. Deu certo, que aí eu tirei 2 dias, tinha 2 dias da semana que eu não trabalhava, e aí eu consegui me dedicar mais. E aí, nos outros que eu trabalhava, eu estudava após o horário de trabalho, mas sempre Ai, tentando conciliar os dois. que legal. E como que é essa história no mundo dos concursos? Você já prestou vários concursos, já foi aprovada antes? Como que funciona? Conta aí para o pessoal. Já prestei várias, muitas reprovações e não teve jeito. E aí, agora, esse último ano, como eu consegui intensificar os estudos, e aí teve aprovação na polícia agora, e também tive aprovação numa prefeitura aqui do lado de Itupeva, que é para Endo, que eu também fiquei em primeiro. E teve alguns outros que eu até consegui uma boa colocação, igual teve Campinas, eu fiquei em quinto, mas não dentro do número de vagas. Mas até pode acabar sendo chamada, né, porque a gente sabe que esses concursos estão chamando, assim, muitos, candidatos, então, quando vê eu sempre costumo brincar, disso com os alunos, que quando é aprovado em um, começam as aprovações em série, né, começa a ser aprovado em vários, e aí fica aquela dúvida boa, né, Vanessa? Então, E na sua preparação na PM, você utilizou, que tipos de materiais? PDFs, videoaulas? Como é que você organizou para fazer, a sua rotina de estudos? E como que você dividia, assim, você fazia ciclos ou cada dia você estudava uma matéria? Como é que você organizou? Então, eu utilizei basicamente tudo: videoaulas, PDF, resumo, questões, foi um pouquinho de tudo. Eu estudava, dependendo do dia, das horas que eu tinha, uma ou 2 matérias por dia. Isso quando foi mais no início, né. Aí, quando foi chegando mais próximo do concurso, onde eu já tinha visto uma boa parte das matérias, aí eu comecei a ver uma quantidade maior, né? Até porque entravam muitas questões, muitas revisões, mas era basicamente isso, de uma a 2 matérias por dia, se eu tinha umas 4 horas para estudar, ou por turno, né? Ai, que legal. Essa era a minha próxima pergunta, assim, você acha que você conseguia fazer no pós-edital, quantas horas líquidas, assim, de estudo diário? E se você compensava no final de semana, porque você disse que sempre trabalhou, né? Os dias que eu trabalhava, normalmente eram umas 4 horas. Chegava do trabalho à noite e ali eu ficava até por volta de meia-noite, mais ou menos, estudando. E aí eu tinha que compensar no final de semana e também nos 2 dias, igual eu não trabalhava, que eu te falei que eu tirei para estudar. E aí eu conseguia, tirar o dia todo para estudo. No início, final de semana, eu deixava reservado, né, claro, às vezes sábado à noite, domingo à noite, para poder fazer alguma coisa, mas depois era só estudo mesmo. E a família entendeu esse processo, Vanessa? Você teve o apoio, Graças contou com a o apoio Deus. das pessoas na sua família, os amigos? Graças a Deus sempre foi. Meus pais sempre me apoiaram muito, os meus amigos sempre me incentivaram.
E depois que eu casei não foi diferente. Tinha pouco tempo de casada, tive que ficar um pouquinho clausurada, mas meu marido sempre entendeu também, graças a Deus. E era por um objetivo maior também, trazer uma condição ainda melhor para a família, né? Exatamente. Ah, que legal. E você chegou a fazer os simulados e as nossas aulas de revisões de véspera e as aulas de questões também? Você conseguiu aproveitar? Você acha que é válido? Ou você é daquelas que antes da prova prefere não assistir nada porque fica nervosa? Ou você Não, estuda até os 45 do segundo tempo? não, eu sou daquelas que estuda ali até a última hora. Eu não consigo. Eu preciso estudar, eu preciso ver a matéria. E nessa época aí eu sempre priorizei mesmo as revisões e as questões. Adorava as aulas de revisão, assistia todas, isso eu não perdia. Fazia os simulados, me ajudava demais a relembrar a matéria e a ter um pouco mais de segurança. Então, até o último momento eu ficava ali estudando, Ah, que legal. E como que você fazia as suas revisões, Vanessa? com resumos. Tinha os resumos, eu utilizava muito o PDF da estratégia. Aí, às vezes, eu só Aquela parte acrescentava alguma simplificada, coisa. né? Isso, exatamente. Aí, às vezes, quando tinha uma coisa, puxava alguma seta e tinha alguns outros que eu também fazia os meus próprios resumos. Mas, Mirella, eu gostava muito de questões. Isso me ajudou demais nos estudos, sabe? Eu fazia as questões, aproveitava já para revisar a matéria e também foi uma forma de estudo para mim. Porque na hora que eu estava fazendo a questão, não é só fazer e acertar. Eu gostava de saber o porquê que as outras alternativas estavam erradas. Então, ali, eu conseguia também estudar junto. Patologia foi ótimo, né? Porque às vezes tem aquela descrição da doença, você acerta a doença, mas e as outras? Então, eu acabava estudando tudo junto e já revisava, e isso para mim me ajudou bastante. Ah, que legal. E tem alguma matéria, assim, que você considerava mais difícil, e que você se dedicou mais, aí chegou lá na prova, foi FGV, a banca da PM, Foi. né? Você realizou muitas questões dessa matéria e dessa banca, porque a gente gravou praticamente todas as provas da FGV, né? Então, é uma banca que ela segue, uma linha, né? Ela tem um perfil, e nessa prova veio bem carregada de periodontia, né? Que é um assunto que ela vem cobrando mais. Como é que você se preparou para essa banca? Basicamente, questões também, igual você falou, foram muitas questões, eu não sei te falar agora quantas eu fiz, mas foi muitas, e estudando questões foi uma coisa que vocês, professores, sempre falaram também, é que a banca ela tem um padrão, né? Então, isso ajudou muito a gente estudar as questões, às vezes, que mais cobravam, né? As matérias que mais cobravam, e repetição. Foi basicamente isso, estudar muito, muita questão. Tudo massivo das questões. E videoaula, você costumava assistir ou não? No início eu assistia, até porque tinha matéria que eu não tinha conhecimento suficiente, então eu sentia a necessidade disso. Depois eu passei muito para os PDFs, que o PDF é mais rápido. A aula, apesar de ser boa, né, ela ocupa muito tempo do estudo. E aí eu comecei a utilizar os PDFs, e aí, em determinado assunto que eu tinha mais dúvida, aí eu ia lá e voltava nas aulas. Perfeito. É o que a gente recomenda, né? Que o aluno que já está um pouco mais avançado, ele vá avançando pelo PDF, que é uma leitura mais dinâmica, mantém a gente mais focado, e naquilo que tem mais dificuldade, assiste ali a videoaula para auxiliar. E digamos assim que o pessoal que está te assistindo em casa nunca prestou concurso, não sabe por onde começar, se você pudesse dar um conselho, ou se você pudesse dar um conselho para a Vanessa de alguns anos atrás, o que que você diria, Vanessa? Olha, conselho para quem está começando e para mim mesmo, igual você falou de anos atrás, se eu pudesse, não negociaria meu tempo de estudo. Eu não enrolaria tanto, porque igual eu te falei, todo mundo, né, cada um tem suas dificuldades, as suas batalhas, mas a gente sempre arruma uma desculpa para alguma coisa. Então, assim, eu chegava cansada do trabalho, hoje eu tô cansada, vou deitar um pouquinho, ou eu vou mexer um pouquinho no Instagram, eu vou conversar com os meus pais. Então, na hora que eu via, eu não tinha estudado nada. Então, eu negligenciei muito essa parte. Eu acho que se eu tivesse tido mais disciplina, mais foco lá no início, talvez não demoraria tanto para ter aprovação. E eu assistia muitas aulas também, igual eu falei. Claro que a gente sente, às vezes, essa necessidade no início, mas às vezes a gente fica muito apegado e isso demanda muito tempo. Não fazia muito resumo e nem muitas questões também. Isso também me atrasou bastante. Então, conselho para quem está começando, né? Eu acho foco, muita disciplina, não negocie tempo de estudo
e muitas questões. Não desistir, né, Vanessa, porque às vezes a gente passa Exatamente. por alguns processos que deixam a gente bastante frustrada, né, então a gente acha: "Ah, estudo para concurso não é para mim", né. Mas o mais normal é a pessoa não ser aprovada, né, ela ser Com aprovada é certeza. que é a exceção, em função do número de vagas e em função da quantidade de candidatos. Então, é um processo, tem gente que fura a fila, né, que consegue ali num tempo mais rápido atingir os objetivos e tem gente que segue um curso até conseguir, né, ser aprovado. Então, o negócio é não desistir, persistir, né? Exatamente. Ah, que ótimo, Vanessa. Você é especialista em endodontia e mais alguma Isso. outra área? Não, Não. só na endo. E você prestou concursos também voltados para a área de endodontia, né? Sim. Voltados assim para você já tinha esse sonho de prestar concursos para polícia militar ou concursos militares, forças armadas, assim? Você pensava nisso ou você foi prestando esses concursos à medida que eles foram aparecendo, como se fosse a oportunidade mesmo? Não, na verdade eu sempre quis área militar, eu sempre gostei disso, eu sempre prestei, marinha, exército. Aí quando surgiu a vaga da PM, né, o concurso, e com muitas vagas, que não é uma coisa comum, né, na área odontológica, aí eu falei: "Vai ter que ser agora". Até porque, como eu já estava, né, questão de idade, se eu não entrasse por agora, talvez eu não conseguiria entrar mais. O exército eu já não consegui fazer o último ano, então eu sempre gostei muito dessa área. Então, quando surgiu o concurso da polícia, foi um gás a mais para eu intensificar os estudos. E é legal porque são concursos, assim, que trazem uma estabilidade bacana, né, pra gente que é dentista e pensa muito, não sei se você já é mãe ou se você pensa em ser mãe, é uma estabilidade para você poder ter Sim, o seu planejamento enquanto família. Acho que o concurso público, de forma geral, ele é muito bacana, mas esses militares mais ainda, né. As remunerações costumam ser também mais altas do que concursos de prefeituras, dependendo, né. Se bem que as prefeituras de São Paulo, elas pagam super bem, né, no país, ao meu ver, são as prefeituras que têm salários mais altos, assim, Paraná e São Paulo. Bom, Vanessa, então queria que você deixasse um recado final aí para o pessoal. Queria te agradecer pela confiança, né, de estar conosco aí já há alguns anos, né, acompanhando o nosso trabalho. Também te agradecer pela disponibilidade de você estar aqui contando um pouquinho da sua história para o pessoal que está em casa. E queria que você deixasse uma mensagem aí final para todo mundo. imagino. Bom, eu queria te agradecer primeiro pelo carinho. Você e todos os professores do Estratégia foram muito importantes na minha jornada, me ajudaram demais. Eu acho que sem esse apoio, sem essa estrutura, talvez demoraria muito mais ou talvez nem conseguiria. Então, muito obrigada, viu, a você e a todos eles. A gente sempre diz que o esforço é todo do aluno, a gente está aqui que é uma muletinha, né, que é para auxiliar, mas o mérito e o esforço é todo seu. Nossa, mas que muleta! Foi importante demais. E bom, como mensagem final, como você já falou, não desista, gente. Às vezes é uma coisa que demora muito, é uma caminhada difícil, às vezes é solitária, e a gente quer desistir várias vezes, principalmente quando é reprovado em algum concurso. E eu acho que é ali que você tem que ter um gás maior para continuar. E outra coisa muito importante, eu acho agora, fugindo um pouquinho dos estudos, é tentar deixar a mente tranquila, tentar trabalhar um pouco o psicológico, porque quando a gente não está com o psicológico legal, atrapalha demais. A gente não consegue render. Não negocie o tempo, gente, não desista, que uma hora o resultado chega. Eu adorei essa frase do não negocie o seu tempo de estudo. Vou usar essa frase e vou te dar os Então tá créditos, bom. porque eu achei ela é perfeita, ela traduz o momento, né, a gente abre mão de algumas coisas Isso, para conquistar outras coisas mais duradouras, né, pra gente. exatamente. Então, Vanessa, muito obrigada, tá bom? A gente vai se encontrar por aí com certeza, que você tenha muito sucesso na sua jornada. Não sei se você aposentou as canetas dos concursos, mas se você for prestar outros concursos, boa sorte. A gente sabe que concurso é uma cachaça, né? Quando a gente começa a prestar e começa a ser aprovado, a gente não para mais. Então, eu te desejo toda a sorte do mundo aí, nesse e nos próximos concursos, na vida profissional como um todo e na vida pessoal também. Muito obrigada, tá, Vanessa? Até a Obrigada, próxima. professora. Até. E para vocês, pessoal que estão em casa, muito obrigada por prestigiar aqui a nossa entrevista e conheça nossos cursos do Estratégia Saúde. Até a próxima. Tchau, tchau.